Oi pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio do Pod Mais, o podcast ProData mais Mob, direto aqui do Rio Innovation Week, maior feira de inovação e tecnologia da América Latina. Eu estou aqui com Apolo Moura, eu estou aqui com Mauro Magalhães, eu estou aqui com Vanessa Alcântara, então queria agradecer primeiro de tudo a presença de vocês aqui no nosso podcast e queria deixar já essa abertura para vocês falarem um pouquinho de vocês, por favor. Não sei quem vai tirar para o ímpar aí para começar. Bom, vou começar, né? Meu nome é Vanessa, eu sou gerente de antifraude, eu estou na empresa há mais de 15 anos. Comecei aqui como atendente de loja, né? E aos poucos eu fui me graduando, estudando. E agora sou atualmente gerente antifraude, ajudando aí no combate às transações irregulares. Bom, eu sou Apolo Moura, trabalho no Metrô Rio, sou gerente de TI, estou lá há mais de 16 anos. Já vivi muitas coisas lá, dentre as minhas atribuições lá, uma delas é ser responsável pelo sistema de bilhetagem eletrônica, que é o foco da nossa conversa aqui. Eu sou Mauro Sobreira, sou fiscal de Detro com 19 anos de casa. Atualmente exerço o cargo de coordenador do sistema de transporte complementar. Maravilha. Bom, o nosso papo de hoje a gente vai falar sobre prevenção de fraude, né? Então eu vou deixar já um assunto abrangente, depois a gente vai entrando no detalhe aí, mas de uma forma geral, como que o metrô, como o Detro e como a ProData mais Mob vem atuando em ações para contribuir com a prevenção de fraudes, ou talvez até um passo antes. O que a fraude acarreta, né, de prejuízo, de problemas, seja para o sistema metroviário, seja para as vans ou para o bilhete único de uma forma geral, que eu acho que é um benefício que integra, né, todos esses meios de transporte. Bom, a gente tem feito um trabalho muito forte de prevenção à fraude, né, principalmente em cima das tarifas, né, que recebem benefício, né, do Estado, né, em parceria com a Mais Mob. Tarifa social, né? Tarifa social, Vale Social, né, enfim. E a gente tem feito um trabalho desde o final do ano passado aí com vocês, um trabalho que a gente concluiu no início desse ano. Então a gente conseguiu cobrir todas as nossas estações com as câmeras de reconhecimento facial. Então hoje não tem mais escapatória, né? Então assim, todos os acessos são validados, né? E isso tem trazido benefícios muito bons, né, de combate à fraude e, consequentemente, evasão de receita, né, assim, o olhar do operador, né, Esse é o grande benefício, né, que a gente traz aqui para a gente, né. No transporte complementar, a gente participou, né, quando eu assumi a coordenação, a implementação já estava em andamento. Isso. Né, aí eu e Vanessa sempre auxiliando, nós chegamos aí ao final mas foi em outubro, né, Vanessa? Outubro de 25, em outubro de 25 nós encerramos todos os veículos hoje, toda a frota, ela já está embarcada com o sistema de biometria facial. E agora o desafio, né? O desafio é a gente mitigar a questão dos eventos inconclusivos, né? Exato. Esse número alto de eventos inconclusivos que foi apresentado para a gente há pouco tempo agora no relatório anual. Isso. A Mais Mob trouxe o relatório anual, onde veio a volumetria total. Dentro da volumetria total, a administração superior do Detro focou num número que era o número expressivo de eventos inconclusivos, né? E esses eventos inconclusivos acabam subnotificando a detecção das fraudes, né? Exato. Então, baseado nisso, a administração startou um normativo que para esse normativo ali para padronizar ali a operacionalização da biometria facial, né? Para dar um norte ali para a fiscalização, um norte para o operador, como o operador deve se portar, quais são as condutas que são vedadas, né? E a questão sancionatória também estaria embutida, né? Quais são as sanções. Porém, não foi só as sanções que entraram nesse normativo, né? A gente está preocupado ali com a questão da educação, né? Exato. Da conscientização, é importante, né? Isso. Porque a gente sabe que uma ação fiscalizatória é uma ação é uma ação que às vezes vai proporcionar uma redução, mas é aparente. É pontual, né? Você não tem continuidade, Não tem né? continuidade. Então esse normativo aí vai tratar da questão da conscientização das campanhas periódicas
para o beneficiário do bilhete único intermunicipal. E também a capacitação do operador, focado muito na capacitação do operador, sendo ele permissionário ou motorista auxiliar. Né? A conscientização é importante para as duas pontas, né? Para quem está ali operando o transporte e para quem está utilizando, né? Todo mundo tem que entender a importância daquilo, né? E paralelo, a gente precisou, né? Que a gente tem que aí, é uma questão, é o dinheiro público que está embarcado, né? É isso. Então a gente precisa de uma resposta mais rápida. E a minha resposta mais rápida é através da ação de fiscalização. Isso aí já foi implementado, já startamos operações dedicadas à questão da biometria facial para mitigar o inconclusivo, né? Como nós observamos o uso de capas, né? Como exemplo, o uso de capas na câmera, a gente observou que alguns operadores usavam capa nas câmeras, né? Aí startamos operações para mitigar isso e já gerou resultado. Depois eu vou comentar até aqui com a Vanessa. A gente já comparou os meses de abril e o mês de maio, né? Isso. E já gerou uma redução aí de 11% desse inconclusivo e um aumento da detecção de fraude de 148%. Caramba! Agora, só para o nosso público aqui que está assistindo entender, vai falar do evento. Eu ia pedir para explicar o que é isso, porque eu fiquei assim tentando entender o que é dentro do contexto, mas acho eu estava só esperando ele acabar, mas então, para vocês, né, entenderem o que é inconclusivo, né? Inconclusivo, na verdade, é quando o cliente, né, as vans, algumas vans ainda tem a questão do cobrador, né? Então, elas têm lá um cobrador que auxilia o motorista, que na verdade já é irregular, né? É uma figura que não tem previsão legal. Exatamente. Não existe a previsão legal de cobrador. Exatamente, mas eles têm. E aí essa pessoa ela fica encostada na câmera ou eles colocam uma capa no equipamento. E aí o que acontece nesse momento? Quando o cliente ele aproxima o cartão do validador, a foto, na verdade, ela sai escura. Porque ou tá uma pessoa pressionando a câmera ou tem uma capa. Então a gente chama isso de um evento inconclusivo, porque eu não consigo chegar à conclusão se é o próprio ou se não. é o terceiro usando o benefício. Exatamente. E aí nós nos reunimos, né, com o Detro e aí nós chegamos à conclusão que a gente tinha que atuar nas duas pontas. Não só com a medida educacional para os clientes, mas que a gente também tinha que atuar com a medida educacional para os operadores, né, para as pessoas que estão lá no dia a dia dirigindo as vans. Por quê? Porque na verdade a van ela já tem uma regulamentação que ela precisa atuar de ponta a ponta. Então ela não pode andar, ela não pode pegar passageiros, né, durante o trajeto. Ao longo do trajeto. Exatamente. Então, assim, se isso ocorrer, o próprio motorista ele pode fiscalizar o momento do embarque, porque a van está parada, as pessoas vão estar entrando, né, no modal, aproximando o cartão e ele pode fazer até esse papel de fiscalização. Só que, né, a gente sabe que isso não acontece no dia a dia. Então, com essa portaria que o Mauro falou, a gente vai conseguir ter uma atuação prevista em uma portaria. Então, assim, não vai ser uma atuação que a gente tirou da nossa cabeça. Vai ter uma regulamentação. E aí, nessa portaria, vai sair não só essa questão da fiscalização, como ele disse, porque mesmo com a biometria, precisa ter fiscalização na rua. Porque pode ter alguém que desconectou um cabo da própria câmera junto com o validador, que a gente já viu alguns casos desses. Pode ser uma ação deliberada, mas pode ser uma ação também não deliberada. Algum passageiro que esbarrou no equipamento. Isso. Então tem várias situações e a gente aqui, como Mais Bob Prodata, a gente faz esse acompanhamento e entrega esse relatório com essas informações mensalmente para o Detro. E aí eles, com essas informações, eles estão já com algumas atuações. Uma das atuações, a gente está lá quando o validador ele apresenta algum problema, uma câmera, e o motorista de van ele é chamado numa oficina, e nessa oficina o validador ele é lacrado. Então, assim, isso já é uma ação também, porque se na próxima vez aquele mesma câmera apresentar algum problema e aquele lacre tiver rompido, pode ser uma ação deliberada ou pode ser uma ação proposital. Só que se isso virar recorrente, a gente vai também acionar o Detro. Então tem várias ações que a gente está tomando em conjunto, né, com o Detro para mitigar mesmo após a implantação da biometria. Então, a gente fala muito aqui também, né, para as pessoas saberem que não é só instalar a câmera. Após a instalação da câmera, tem toda uma manutenção, que é isso que hoje a Prodata Mais Mob está oferecendo como solução, inclusive, para outras praças, que tem toda uma gestão que precisa ser feita
por detrás da biometria facial após a instalação dos equipamentos. Não é só um fornecimento de equipamento, né? Exatamente. Não é só comprei e instalei. Não. Tem toda uma manutenção que precisa ser feita. A gente precisa acompanhar se as câmeras estão comunicando diariamente. A gente precisa acompanhar, por exemplo, o percentual de inconclusivo, percentual de irregularidade. E foi o que o Mauro falou. Com uma reunião que nós fizemos e as ações que já foram tomadas, a gente já conseguiu identificar a queda do inconclusivo e o aumento da irregularidade. Ou seja, as pessoas realmente não estavam fazendo isso de forma deliberada. Tinha uma ação proposital ali que a gente combateu e agora aumentou a quantidade de clientes que estão sendo identificados com irregularidade pela biometria facial. Entendi. Então, a gente percebe que isso é importante, né, para poder garantir, do lado do operador, você mesmo colocou, Paulo, a impedir a evasão de receita, do lado do poder público, a garantia de quem está usando ali está usando corretamente. A gente estava falando aqui muito da questão das vans, mas lá no metrô, vocês já perceberam, né? Você falou que foi agora, terminou no início do ano essa parte aí de implantação. Vocês já conseguiram perceber alguma diferença em relação a isso, em relação às pessoas que usavam o benefício? Vocês estão vendo que melhorou essa questão essa redução da fraude e tal? Já há um resultado positivo? Sim, com certeza. A gente percebeu que nos primeiros meses, né, de uso a incidência é maior, né? Isso. Então, há um ajuste, né? Há um ajuste, né? Tem até o feedback que as pessoas recebem, né? São notificadas quando são capturadas, né, em momento de fraude. Então, e tem o boca a boca, né? Todo mundo vai contando, né, para os seus conhecidos que, ó, agora lá no metrô você vai ser validado, você vai ter um cruzamento aqui para identificar se você de fato é o portador daquele cartão, Sim. né? Então a gente vê que esse número vem com o tempo diminuindo, né? Então tanto pela sensibilização das pessoas que entendem que agora existe uma validação extra, tanto das punições, não sei se é exatamente essa palavra, mas as consequências que acontecem quando você é flagrado fazendo uso indevido de um benefício ou de um cartão, né? Porque é importante que eles entendam que não é para impedi-los de usar, mas para garantir que quem está usando é quem tem direito de usar, né? Exatamente. E voltando um pouquinho nos eventos conclusivos, né? A gente olhou aqui muita ótica do operador, né? Assim, o operador não operando corretamente a tecnologia, mas também tem os eventos inconclusivos deliberados do próprio usuário, né? Isso. A pessoa que esconde o rosto, né? Que coloca o chapéu. Exatamente. E existe alguma maneira da gente conseguir trazer algum tipo de consequência à pessoa que tem um comportamento inadequado? Sim, então, disso? hoje, na verdade, o próprio BPO, né, que é um time que ele é especialista nas análises das imagens. Então, assim, aproveitar até para falar, né? Nós temos hoje a câmera, que ela faz a captura, depois disso as imagens são processadas. Após esse processamento, nós temos uma inteligência artificial que faz um filtro, né? Então, ela verifica se é o próprio, se não é o próprio, mas ela não retira o benefício da pessoa. Então, depois da IA, vai para o humano, e aí o humano que marca lá como irregular ou como inconclusivo para dizer que realmente aquela ação precisa de uma análise. Então, alguns casos a gente já até alinhou com a própria CETRAN. Por exemplo, se a pessoa está passando e ela coloca a mão na frente do equipamento, isso está sendo uma ação, né? Ela está tentando impedir. Não é então, sem querer, né? Exatamente. Ela não quer ser vista. Então, isso a CETRAN já considera que a gente já pode marcar esse caso como uma irregularidade. Então, isso já funciona dessa forma. Então, a ação de tampar o equipamento, né? Porque como é um frame de 2 segundos, a gente consegue pegar o movimento da pessoa. Então, essa ação de tampar o equipamento, ela já é considerada uma irregularidade. Então, hoje, ela já é marcada como fraude. Então, ela pode até não aparecer o rosto da pessoa, mas como a CETRAN, que é responsável pelo benefício, ela identificou que isso é uma ação proposital e que a gente pode considerar como fraude, a gente considera isso como fraude já. Então, tem algumas ações que já estão alinhadas com o poder concedente e mesmo não aparecendo o rosto da pessoa, mas tem uma ação ali que vai impedir que a gente capture o rosto, a gente já marca como irregularidade. Perfeito. Uma coisa que é interessante é que a gente
tá trazendo uma solução que ela é boa para todo mundo, Sim. menos para quem está querendo fazer o errado. Exato. Né? Porque é boa para nós cidadãos, por conta da economia que a gente, né, que o governo deixa de pagar ali uma questão que seja indevida, né, para o operador que garante a segurança ali de que o processamento está sendo correto. Acho que todo mundo deveria ficar satisfeito com esse tipo de ação. Agora, você consegue trazer, Vanessa, por exemplo, o quanto que isso já reverteu de forma positiva para os cofres públicos? Porque a gente aqui somos 4 cidadãos que é dinheiro de imposto, né, que a gente paga, e se isso não está sendo pago indevidamente, está sendo utilizado para outras ações que são importantes para a sociedade. Você tem alguma ideia de quanto que a gente já Sim. evitou? Na verdade, né, a biometria ela começou em 2017, né? Então foi quando saiu a portaria em 2016, na verdade o decreto em 2016. E aí esse decreto ele previa já a biometria facial primeiramente nos ônibus. Então a biometria ela começou inicialmente nos ônibus em 2018, então fazendo um levantamento, né? De 2018 até 2026, a gente tem aí quase 10 anos, a gente já conseguiu reverter mais de 2 bilhões para o governo. Então, assim, é um valor que a gente fica até assustado, né? Com o tamanho de recurso que a gente conseguiu evitar que o governo perdesse, né? E a ideia é essa, é que a gente continue com esse trabalho para que cada dia mais o governo ele continue tendo caixa, né, para garantir o benefício, mas que aquelas pessoas que estão fazendo uso irregular, na verdade faz até isso de trabalho, né, não consigam, porque tem gente que realmente precisa, né? Tem muita gente que mora na Baixada Fluminense e que às vezes perde o emprego porque quer trabalhar aqui no centro do Rio e a passagem é muito cara. A passagem de van, tem van que é R$20, tem van que é R$14. Então, assim, se a pessoa realmente não tiver acesso ao benefício, ela não vai conseguir um emprego. Então, é muito mais do que combate à fraude, né? A gente está falando de educação, que esse dinheiro pode ser revertido para a educação, para a saúde, para o próprio transporte. Então, esse assunto ele vai muito além só de combater a fraude. É o que o Bruno falou, né? E eu repito, né? A gente está aqui falando de um assunto que não é impedir que as pessoas usam, mas se elas usam de forma correta, não tem problema. É a pessoa se posicionar na frente da câmera na hora do embarque, né? É a pessoa ter a consciência de que dentro daquele cartão tem um benefício associado, que ela não pode emprestar o cartão. Então, assim, se as pessoas tiverem essa consciência, é a mesma coisa da gente estacionar em vaga de idoso. Então, é mais ou menos a mesma coisa, né? A gente fazendo uma correlação aqui. Legal. E o Mauro comentou da van, dos desafios e tal, mas uma coisa que você não colocou aqui, que eu acho que é importante todo mundo saber, que a biometria nas vans do Rio de Janeiro foi uma... Foi pioneira. Foi pioneira, essa é a palavra. Foi pioneira no Brasil. Não Isso. tinha ainda um sistema de van com biometria facial funcionando, que a gente sabe que teve algumas tentativas em outros estados Isso. que não conseguiram dar sequência. E aqui no Rio, desde a implantação da primeira até a última, nenhuma câmera foi retirada e foi só melhorada. E como é que é isso aí? Como é que... Isso aí foi uma conquista do estado do Rio de Janeiro ser o primeiro, né, ser o pioneiro na implementação desse sistema. Né? Hoje, como eu já falei anteriormente, a frota já está embarcada, está em funcionamento e já estamos colhendo os resultados. Né? Exato. A salvaguarda do dinheiro público está ocorrendo de fato. Já foram, só nas vans foram mais de 3,5 milhões já. Caramba. De saving, né, referente a esse projeto. Né? Agora a gente já está numa fase mais de apuração, de mais afinar, de afinar o sistema. Não tá, Exato. já é uma coisa mais dedicada. Isso. Né, a esses eventos inconclusivos que a gente fez menção aqui. Inclusive a colocação do Apollo foi muito boa, tem uma questão que eu ia até comentar com você, que é a relação do operador fazendo o controle do usuário. Né? Na questão do boné, do óculos, Isso. é difícil. É. Difícil o operador conseguir controlar, ele exigir que o usuário retire um Não, óculos escuro com na certeza. hora da captação da imagem. É uma Com coisa que certeza. fica inviável. Sim. A gente cobra, mas a gente sabe também dos problemas e sabe das dificuldades. A gente Sim. quer apontar todos os caminhos, né? Existem ações deliberadas, mas existem também aquelas
que são ações do próprio usuário, o beneficiário do sistema. Sim. Né? E o nosso trabalho em conjunto é minimizar, né? A gente isso. sabe que acabar com esses eventos inconclusivos, né, é praticamente impossível, mas Sim. a nossa ação aqui é mitigar, né? E a gente está vendo que assim já está surtindo resultado, né? Então são ações que a gente foi identificando, foi fazendo ajustes. A gente vai marcar treinamento também com os permissionários. Já fizemos treinamento também com o time lá do metrô, assim que a gente começou com a biometria facial lá. Lá no metrô a gente já percebe uma peculiaridade, né? Parece que as pessoas, por ser um modal que geralmente é de grande capacidade, né, de carregar muitas pessoas, as pessoas sempre estão com pressa. Então a gente identificou que as pessoas utilizavam, encostavam e saía correndo e não tinha aquele momento de encostei, parei para a câmera e entrei. Então realmente é isso, é aquela conscientização que a gente está tendo que trazer. Então a gente já teve a campanha lá também de Olho no Benefício, lá no metrô, para trazer essa conscientização. Olha, a gente sabe que você está com pressa, mas para um segundinho só na hora que você estiver passando o cartão, né? Para na frente do equipamento, que aí vai garantir que o benefício não seja cancelado. E essa ação lá no metrô realmente foi bem importante, porque foram várias estações, né, para poder fazer essa conscientização. Porque é isso, às vezes a pessoa tá ali com boné, tá de óculos escuros. Muitas vezes ela tá ali pelo costume dela, é o hábito. Eu tenho amigos que só andam de boné, independente do evento que ele tá de dia, de noite, não tem sol, mas tá de boné. Então é isso, se você explica que naquele momento ali você precisa tirar, isso também vai trazendo essa percepção de que, tá beleza, vou parar assim um segundo, vou tirar aqui o boné, vou fazer minha foto e segue a vida, né? Acho que essa parceria também com vocês contribuiu muito nessa conscientização. Exatamente. E é importante dizer também, né, que assim, quando a gente fala de benefício, a gente não está falando só de bilhete único intermunicipal, a gente também está falando das gratuidades, né? Então, assim, se a pessoa tem um cartão de idoso, se a pessoa tem um cartão de vale social, se a pessoa tem um cartão de estudante, ela também não pode prestar o benefício. Então, um projeto que foi feito também em conjunto com o metrô foi a unificação do vale social, né, onde a pessoa ela tinha um cartão para o metrô, um cartão para o trem e um cartão para o ônibus. Então isso dificultava, né, o dia a dia das pessoas. E aí hoje ela tem um cartão só para usar nos 3 modais. E aí isso também trouxe a biometria, porque aí como a gente já tem a biometria implantada para o bilhete único intermunicipal, ele também tem mais segurança agora de saber que aquelas pessoas que têm um cartão de vale social, ela também está sendo verificada pelo sistema. Então, assim, é só para conscientizar as pessoas, né, de que não é só quem tem um bilhete único, mas as gratuidades, o cartão é seu, então ele não pode ser emprestado. Então, a gratuidade também está sendo verificada pela biometria facial todos os dias, para que o benefício seja garantido para quem realmente possui direito. Maravilha. E deixa eu fazer uma provocação aqui, uma última provocação antes da gente se encaminhar para a finalização dessa conversa. Quero a visão de vocês dois, tá? Operador e poder público. Se hoje tirasse o controle biométrico, o controle de fraude e tal, em quanto tempo vocês acham que o sistema sentiria isso? Em quanto tempo vocês percebem que isso poderia trazer de problema, de complicação aí para a sociedade? Eu vejo que é um caminho sem volta, né? Assim, a gente atingiu um nível de excelência de controle, né? Que quando você passa a não ter esse controle, eu não consigo imaginar como é que seria, né? Porque a gente volta à idade das pedras, né? Que é fazer bilhete de papel. o famoso cara crachá, Cara né? crachá. Cara crachá. E é difícil, porque você pensa numa estação de metrô, você tem uma linha de bloqueio com 20, 25 validadores, né? Tiver que olhar nem né? que eu quisesse fazer o cara crachá, eu conseguiria. Teria que ter um operador por linha de bloqueio, né? Sim. Então, assim, não é humano a gente conseguir fazer o controle sem a tecnologia, né? Então, a gente no passado tentava fazer alguns tipos de controle muito baseado no cara crachá mesmo,
mas que era uma amostra, uma capacidade muito pequena de ter resultado, né? Até pela baixa disponibilidade de ser onipresente, né? A gente tem mais de 400 validadores, né, espalhados em mais de 41 estações, então não tem como controlar isso, né? Então a gente chega num momento que a gente basicamente no final do dia olha o resultado, né, das coisas acontecendo, né? E inicialmente a gente tinha uma preocupação muito grande assim operacional, né? Porque como a gente fala de direito de ir e vir, né, com vale transporte, com gratuidade, né? E a gente entende que a tecnologia de reconhecimento ela não é 100% efetiva. Então, se você valida, só deixa a pessoa entrar mediante validação, você tem o risco dos falsos positivos, dos falsos negativos, né? Então, e você gera aquela impedância, né? Pô, não me leu, não me reconheceu, não consegui passar. Então, você gera um transtorno, né, no acesso, né? E esse modus operandi, né, a solução da MaisMob dá essa facilidade operacional para a gente, né? Porque é muito transparente. Basicamente, a partir do momento que a gente instalou as leitoras, né, e botou para funcionar, se a pessoa não está percebendo que tem uma câmera ali, assim, em termos de fluxo, operacionalmente não mudou nada. Não tem uma interação das pessoas, né? Não tem uma impedância dentro do processo, né? Então, como tudo é pós-processado, né? Então, a gente tem esse benefício dos bastidores, né? Estarem fazendo todo esse processamento. Então, para a gente, operacionalmente, foi excelente, né? A gente conseguiu colher o benefício, né, que a gente já falou aqui, tanto para o poder público, para o operador, consequentemente para o próprio usuário, né? E não teve nenhum impacto operacional dentro dessa solução, né? Então, assim, voltando para a sua pergunta, né? O que aconteceria se não tivesse mais, né, esse controle, né? Assim, é caos total, né? Maravilha. E você, Mário, o que você acha? A mesma percepção do Apollo, né? Assim, seria um caos de fato, porque eu tô tentando imaginar que sem o sistema de biometria facial instalado, como seria para salvaguardar o dinheiro público. É muito difícil fazer isso de forma manual, de forma como o Apollo falou, crachá. Hoje em dia é quase impossível fazer esse tipo de controle. Isso ia demandar um número de agentes enorme. E não é possível fazer isso. Fiscalização em loco. Não ia ser possível. Porque quando eles veem que tem um carro de fiscalização, né, eles no mesmo momento eles já se adequam, né? Então, assim, nem com a fiscalização em rua eu acho que conseguiria combater, né? Porque é isso, a tecnologia acho que ela veio para auxiliar, né? Então, a gente já tem a câmera que identifica, a gente já implantou uma IA para ajudar também, porque são muitas imagens, né? Então são mais de 18 milhões de eventos processados mês. Então, assim, uma quantidade absurda de imagens, levando em consideração o estado todo do Rio de Janeiro. Então, a gente implantou uma IA. Então, é isso. Eu acho que a tecnologia ela tá aí para auxiliar, né? Sempre tem ajustes a serem feitos. Eu acho que isso vai ter sempre. E aí é o olhar do humano, porque a tecnologia sozinha também ela não anda, né? Então é o olhar humano que a gente tem que continuar tendo. Mas eu também, a minha percepção é que seria um caos, porque infelizmente as pessoas elas sempre olham como elas podem aproveitar de alguma forma alguma coisa, né? Então eu acho que seria muito por esse caminho, né? A gente ia ver mais gente vendendo benefício na rua, a gente ia ver mais gente vendendo passagens na rua, né? Então é isso que a gente tenta, né, mitigar com todo esse controle que a gente está fazendo. Maravilha. Bom, então vou deixar agora vocês darem as últimas considerações. Acho que foi importante a gente fechar com essa discussão, porque acho que fica claro o quanto que é uma solução que é importante para todo mundo, né? Do ponto de vista de acompanhamento, monitoramento, de avaliação, né? Enfim, acho que isso ficou entendido, né? Confirmado aqui por todos. Mas queria deixar então esse finalzinho aqui para cada um falar uma última fala, uma consideração final antes da gente encerrar o nosso papo. Bom, assim, de uma maneira geral, a gente está, como eu falei, né, muito satisfeito com a solução. Acho que traz uma tranquilidade para o operador, né, de saber que as pessoas estão embarcando devidamente, né, com seus benefícios, né, consequentemente para o poder concedente, para o Estado, né, que provém os benefícios. Ele também tem a certeza, né, de que ele está colocando o dinheiro no local correto, né? Sim.
E o cliente, no final das contas, ele colhe o fruto disso tudo, né? Porque a gente, não tendo evasão de receita também, porque também é um outro benefício para a gente, é uma né? necessidade, né? Necessidade, então, então, para poder manter o sistema e para evoluir o sistema. Né? então é um ciclo, né? O operador ele garante a saúde financeira, né? Porque ele evita a evasão de receita, ele consegue receber os subsídios do Estado, o Estado consegue manter o pagamento de subsídio porque ele tem a tranquilidade de que realmente ele está colocando o dinheiro no local correto, né? Uhum. Então essa roda gira, né? Estado, poder concedente, operador, né? Para manter o serviço para o cliente no final das contas, né? Então todo mundo sai beneficiado nessa história. Né? Maravilha. Com relação ao departamento, esse feedback, né? A gente senta toda hora, a gente faz reunião toda hora, né? Baseado numa informação, a gente starta uma ação. Essa ação é contínua, todo mês a MasMob realimenta com informação para poder orientar o corpo de fiscalização, que baseado nisso trabalha em cima. Então é uma operação muito boa, que traz resultados efetivos e que o departamento está muito satisfeito com a implementação da biometria facial. E a gente não vê um cenário no futuro aí que ela seja retirada, né? Seria um revés danado você não ter esse sistema embarcado na frota. Então a gente fica muito feliz de esteja alcançando esses resultados, salvaguardando o dinheiro público e que o beneficiário seja a pessoa que de fato está utilizando o incentivo. Garantir que quem precisa tem acesso, né? Isso. Que o dinheiro público está retornando, né? Para a sociedade, sendo usado de forma adequada. Isso aí. É isso. E eu gostaria de falar, né, um pouco com o público também, dizer que essa gestão, né, hoje a gente está aqui na feira, né, a gente tem aqui as nossas soluções que a gente trouxe para apresentar, a gente está também levando essas soluções para outros estados, então se você quiser conhecer também um pouco dessas soluções que a gente está falando aqui, né, não só a biometria facial, mas a gente tem outras soluções de combate também ao chargeback, combate à fraude das gratuidades. É só contactar a gente e a gente vai marcar uma reunião e terá o prazer de apresentar para vocês. Bom, então, Apolo, Mauro e Vanessa, mais uma vez obrigado, tá, pelo papo. Acho que foi bem interessante aí a gente conseguir aprofundar um pouco nesse assunto aí da biometria facial, enfim, dessas ações aí de fraude. Você que assistiu a gente aí, agradeço também a companhia. A gente segue com outros episódios ainda aqui dentro do Rio Innovation Week, então continue acompanhando a gente nas nossas redes sociais aqui da MasMob, da Prodata MasMob, Spotify, LinkedIn, YouTube. Continue com a gente e obrigado.